Olá pessoal, então hoje estou aqui para gravar um vídeo talvez diferente. Eu não sei se este vídeo vai ficar muito longo, se não, mas provavelmente eu vou ter que dividi-lo pelo menos em duas partes, porque eu hoje estou aqui para fazer uma espécie de um vlog comentado, uma espécie de um vlog, mas de um vídeo mais informal a falar sobre algumas das coisas que eu tenho lido e visto estas férias. Eu só tenho mais uma semaninha de férias e portanto eu se calhar já devia ter começado a gravar este vídeo há algum tempo para que isto também não ficasse muito maçador e ficasse com mais clipes diferentes, pelo menos comigo de formas diferentes, mas as minhas férias não começaram assim de uma forma muito agradável. Tive um pequenino contratempo de saúde, mas entretanto está mais ou menos resolvido. Mais ou menos ainda. Depois eu tive mesmo um tempinho off de tudo. Não tive off das redes sociais, porque eu continuei a postar coisas nas redes sociais, entretanto tenho estado a postar toda esta minha maratona interna nas redes sociais. Mas decidi não gravar nada, não estar preocupada em gravar para o canal, não estar preocupada com esse tipo de coisas e portanto decidi fazer mesmo uma espécie de pausa e manter-me um bocadinho off das coisas. Mas depois, na minha cabeça, eu tinha decidido fazer uma espécie de um vlog, a comentar tudo aquilo que eu ando a ver, porque eu antes de vir de férias, eu tinha decidido ver alguns filmes, pôr em dia algumas das coisas cinematográficas que eu tenho para ver e tinha decidido fazer uma lista de algumas coisas que eu queria ver e portanto também decidi depois também comentar com vocês aquilo que eu fosse ver de uma forma mais relaxada do que se fosse numa opinião, de forma a que vocês também pudessem receber as minhas recomendações para poder ver, e é isso mesmo que eu vou fazer. Vou falar já dos livros, porque entretanto vai ser a opinião dos livros que eu vou ler estas férias. Então, eu trouxe para ler o Destinos Divididos, não. Eu estava a acabar de ler o Gravar as Marcas durante as férias e acabei logo na primeira semana. Não tinha muito para ler do Gravar as Marcas ainda, mas acabei, terminei estas férias e recomendadíssimo, como sempre. E depois li o Destinos Divididos, que é o segundo livro da série, para terminar esta série e colocar lá de vez, porque eu já tinha esta série há um ano para acabar e foi ao-me oferecido ano passado nos meus anos e portanto estou quase a fazer anos outra vez e não valia a pena ficar lá mais um livro tanto tempo à espera. Portanto, este foi terminado também durante as férias. E vai ser a opinião sobre ele. Como sempre, nunca será uma opinião muito extensa, porque senão seria spoilers, porque é o segundo de uma série, mas vai lá estar aquilo que eu achei. Depois comecei a ler o Duas Irmãs, um Rei, da Philippa Gregory, que já vou na página 144, portanto hoje é sábado 24 e eu já vou na página 144. Eu queria muito terminar este livro antes das férias para poder gravar a opinião já cá em cima. Façam figas por mim, porque isto tem 600 páginas, portanto, não sei, vamos ver se eu consigo. Mas para já estou a gostar bastante da escrita da autora e da trama. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do que é que seria a trama, também pelo título, não é? Mas estou a gostar bastante. E nunca tinha lido nada da Philippa Gregory e portanto estou a gostar. E depois vamos ver se eu consigo acabar aqui e fazer a opinião aqui. Vamos lá ver. Passando então, séries, filmes, coisas que eu ando a ver estas férias. Eu comecei logo as férias e como estava assim mais xuxinho no início mesmo das férias, eu comecei logo por ver algumas coisas que eu queria ver, porque eu tinha algumas coisas que eu queria ver da HBO, tenho algumas coisas que eu quero ver da Netflix e trouxe alguns filmes para ver mais. Vou começar por vos falar de dois documentários que eu vi HBO. A HBO agora tem muito esta mania de fazer documentários em duas partes. O Living Neverland também foi duas partes e estes dois que eu vos vou falar também foram divididos em duas partes. Portanto, o primeiro que eu vou falar é o I Love You Now Die, The Commonwealth versus... eu não sei muito bem o título... versus Michelle Carter, é isso, The Commonwealth versus de Michelle Carter, que foi um caso bastante noticiado, eu acho que até mundialmente, na altura em que este caso saiu, acho que até chegou a dar em notícias cá em Portugal, e que nos conta basicamente a história de um rapazinho que decidiu, um rapaz, porque eu acho que ele tinha 18 anos, se eu não estou enganada à época, que cometeu suicídio e que depois quando as autoridades chegaram perto do corpo e recuperaram o telemóvel que ele tinha perto dele, perceberam que ele trocava mensagens com uma rapariga de uma forma muito constante e quando os detetives, por acaso é uma coisa muito engraçada porque eles imprimiram todo o histórico de mensagens dele, levaram para casa e quando foram para casa ler as mensagens perceberam que era uma relação muito tóxica e que no próprio dia que ele cometeu o suicídio ela mandava mensagens a incentivar a que ele fosse, a que ele não desistisse e essas coisas todas.
E, portanto, basicamente, uma coisa que seria só um suicídio inicialmente, depressa as autoridades começaram a tratar como uma tentativa de homicídio por parte desta Michelle, uma rapariga que nem sequer vivia na cidade dele, e eles nem sequer conviviam, mas que, pelo que eles perceberam através das mensagens, teriam uma relação pelo menos virtual. Basicamente o que acontece é que ela então, é investigada e é então indiciada pelo Ministério Público, ou melhor, pelo Estado, como arguida no caso e levada então a julgamento. Este é um caso muito diferente do que temos acompanhado, e para quem é jurista e para quem acompanha um bocadinho este tipo de casos, não é normal uma rapariga que não teve diretamente indiciada com o crime, ou seja, não esteve presente, não estava lá, não estava a incitar ao suicídio de uma forma direta, presente no local, ser então pelo menos indiciada como criminosa neste crime. E também é uma das coisas que o seu advogado de defesa fala, é que não está tipificado na lei deles, pelo menos este tipo de incentivo ao crime. Mas também é muito interessante perceber a mudança de paradigma que tem estado a acontecer nos últimos tempos e as mudanças que a lei também tem que sofrer ao longo dos tempos, porque aquilo que acontece neste tipo de crime é uma coisa que está tipificada na nossa lei como omissão de auxílio, porque foi aquilo que ela fez. Ela, sabendo que ele estava a praticar um ato que iria colocar a vida dele em risco, incentivou e não auxiliou, e aquilo que ela deveria ter feito, porque supostamente durante o processo em que ele estava para se suicidar, ele suicidou-se com, acho que é monóxido de carbono, acho que é isso, dentro do carro, portanto aquilo fica ali aqueles gases, eles acabam por morrer por falta de intoxicação ou envenenamento, lá como é que isso diz. E aquilo que acontece é que ele por 2 vezes tenta desistir e liga-lhe, e o que ela faz durante esse tempo ninguém sabe, porque ninguém teve acesso a essas gravações, ou porque ninguém tem acesso a essas gravações, porque não ficam gravadas, e ninguém sabe o que é que ela fez durante aqueles acho que eles tiveram quase 1 hora de cada vez ao telefone. Mas o que acontece é que ela, em vez de o auxiliar, ou seja, dizer não, vou ligar à polícia e vou dizer que tu estás a tentar suicidar nesse sítio e nessa localização, ela não o faz. E, portanto, isso no nosso ordenamento jurídico é omissão de auxílio, ou seja, nós no nosso direito aqui em Portugal somos obrigados a auxiliar qualquer tipo de pessoa que vejamos, ou melhor, que nós vemos que esteja. Por exemplo, nós vamos na autoestrada e está um carro num acidente e ninguém está à volta desse acidente. Nós somos obrigados a parar, chamar o 112 e auxiliar essas pessoas. E foi aquilo que ela não fez neste caso. Eu não sei, eu acho que na América esse tipo de crime também está tipificado. O que acontece é que ela não estava presente fisicamente. E acho que esse é o fator diferencial neste tipo de assunto. É o facto de ela não estar presente. E estar presente através do quê? De um telemóvel. E acho que essa é a coisa diferenciadora que tem que haver agora nas leis de todo o mundo, é que cada vez mais as pessoas vão estar presentes através de um telemóvel, de um computador, de um Insta Story, de um Snapchat. Portanto, as pessoas têm que começar a digerir a coisa de forma diferente e olhar para as coisas de forma diferente. Estamos a viver uma realidade diferente, estamos a caminhar para uma realidade diferente e as leis também têm que mudar. Basicamente, ela foi condenada por homicídio, num grau muito leve, mas por homicídio, e inicialmente, até foi engraçado, porque inicialmente eles pediram que ela não cumprisse a pena logo porque iam recorrer, e portanto queriam que ela esperasse cá fora à espera do recurso, e o juiz aceitou. Ninguém estava a achar que ela ia cumprir pena, porque ela só estava obrigada a cumprir pena, nem sei se chegava a 1 ano, ou era 1 ano e qualquer coisa. E o que acontece é que o recurso, toda a gente dizia, eles vão recorrer, vão conseguir recorrer, ela não vai cumprir a pena, porque depois se desse esse tempo ela não cumpriria, e o que é certo é que o recurso é negado, ou seja, ela não consegue recorrer e é obrigada então a entregar-se e cumprir a sua pena. Muito engraçado. Eu acho que também é muito interessante ela cumprir pena por aquele tipo de crime, porque pelo menos vai auxiliá-la a tentar perceber aquilo que ela fez, porque ela cometeu efetivamente um crime. Ela incentivou ao suicídio, apesar de que depois de analisadas todas as mensagens ela nunca lhe disse mata-te, mas implicitamente está lá que ela incentivou ao suicídio. Portanto, acho que é muito interessante este documentário, vejam e recomendo muito. Para além de que estes 2 documentários que eu vou falar, muito engraçado, são 2 julgamentos que não recorrem ao júri, ou seja, recorrem ao julgamento normal como nós conhecemos aqui em Portugal.
porque nós, ao contrário da América, nós temos julgamentos normais só com o juiz sem jurados. Eles normalmente têm julgamentos com jurados e muito raramente têm julgamentos só com juiz, e nós muito raramente temos julgamentos com jurados, porque também temos julgamentos com jurados cá em Portugal. Portanto, é muito engraçado ver isso, porque estes dois documentários recorreram ao julgamento apenas com o juiz. O que não deixa de ser engraçado, porque temos em consideração que a decisão, quando são jurados, é uma decisão pelos nossos pares, vamos dizer assim, pessoas que não percebem nada de direito, mas que julgam pela consciência, vamos dizer assim, ou por aquilo que as provas mexem na consciência delas. Quando é um juiz, ele tem conhecimento da lei e, portanto, vai ter que julgar consoante a lei e ser um pouco mais isento da consciência dele. E, portanto, é muito engraçado ver esta diferença de paradigma. Outro documentário que eu vi, também da HBO, é o Who Killed Garrett Phillips, que é um documentário sobre uma morte que acontece nos Estados Unidos, e de um rapazinho de... eu acho que ele nem 15 anos tem, se eu não estou enganada, eu acho que ele deve ter 11, 12 anos, e basicamente o que acontece é muito arrepiante esta parte, porque aquilo é um prédio que tem 2, 3 andares no máximo, e o que acontece é que há um casal que chega mais cedo da casa, acho que da faculdade, fazem o jantar e vão ver Dexter. Muito peculiar esta parte, porque eles chegam mais cedo da casa, fazem o jantar e vão ver Dexter. E basicamente o que acontece é que, passado um pouco de estarem a ver Dexter, ouvem um pedido de socorro, uns gemidos, uns gritos, umas coisas um pouco estranhas, vindas do apartamento ao lado. E aquilo, como era um prédio tão velho, ouvia-se tudo de um apartamento para o outro. E eles dirigem-se ao apartamento ao lado, batem à porta, perguntam se está tudo bem e não recebem resposta, mas percebem que está alguém dentro da casa. E o que eles fazem é chamar a polícia envia alguém lá ao prédio, ele bate à porta e percebe que está alguém a andar dentro do apartamento. Então chama reforços para poder, ou contactam o senhorio da casa para poder entrar dentro da casa sem arrombar a porta. E depois deparam-se com o menino morto. E o que acontece é que a polícia começa a investigar e vai fazer como principal suspeito um ex-namorado da mãe do Garrett Phillips, que é um homem negro. E portanto, já estou a perceber a história. Eu acho que, não sei, acho que nunca ninguém vai saber, a não ser que a própria pessoa... E uma coisa que eu ouvi há dias e que me tem feito muito sentido... para as coisas há sempre 3 verdades, a minha, a tua e a verdade efetiva. E naquele caso, acho que a verdade efetiva, a não ser que a pessoa efetivamente diga não, fui eu que fui o culpado, é verdade, fui eu, nunca ninguém vai saber. E o que aconteceu neste caso foi que o ex-namorado da mãe do rapazinho foi indiciado como arguido, chegaram a julgamento, um julgamento lá está que foi pedido, porque lá está, uma cidade pequena, ele era um dos poucos negros que havia na cidade, era o treinador de futebol da faculdade da cidade, era uma pessoa super respeitada e de repente vê-se envolto nesta questão porque namorou com uma rapariga branca e é racista. Não sei se estou no mesmo local que há bocado, porque entretanto a câmera foi abaixo, porque eu estava a falar mais, portanto já fui quase 20 minutos a falar de 2 documentários e eu já vi muita coisa estas férias. Mas continuando o que eu estava a dizer, é racista este documentário, ou pelo menos aquilo que o documentário nos tenta passar, não é racista o documentário, é racista a história que o documentário conta, porque basicamente o que acontece é que ele é inocentado pelo tribunal por falta de provas, porque não há provas sobre ele, mas tudo aquilo que o documentário mostra é que ele foi tratado diferente desde o início, desde o momento em que vai à polícia para prestar depoimento até a ir a tribunal. Portanto, ele mostra, o que ele nos quer mostrar é que, por ser preto, ele não é burro, não é mais burro que os outros. E ele é bastante inteligente, ele tem um curso universitário, ele é professor, ele é... como é que não é professor? É treinador de uma equipa de futebol nosso, o soccer para eles. O futebol nosso, não é o futebol americano. E, portanto, ele não é um burro, ele sabe aquilo que lhe estava a ser feito. Ele soube desde o início o que é que lhe estava a ser feito e, portanto, ele percebeu desde o início que iria ser a principal figura. E pronto, acho que nunca ninguém vai saber aquilo que aconteceu. Para mim, acho que a teoria mais válida será que foram os miúdos,
porque a forma de fuga era uma coisa muito pequenina, a janela era muito pequena, não sei se foram efetivamente os miúdos, não sei se foi efetivamente ele aquele que foi a principal suspeita, não sei, acho que nunca ninguém vai saber e lá está, só se a pessoa que efetivamente o fez disser. E isso raramente acontece. Mas vale muito a pena ver, é um documentário muito bem feito. Fico sempre com pena porque acho que a Netflix consegue fazer muito melhor nestes documentários. A Netflix tem sempre equipas fantásticas no departamento de documentários e fico sempre com pena porque acho que estes casos poderiam ser um bocadinho mais bem explorados, mas recomendo muito que vejam estes dois documentários que eu vos falei. O terceiro documentário que eu vi também é HBO, e este é aquele que eu acho que a Netflix teria feito um trabalho excepcional neste documentário e que fica com pena porque não foi verdade da forma como eu queria. É o documentário At the Heart of Gold Inside the USA Gymnastics Scandal. E este documentário fala-nos então sobre aquele médico que trabalhava para a ginástica federada, vamos dizer assim, e que abusou sexualmente de milhares de crianças, milhares de raparigas, que escandalosamente, e eu fiquei muito escandalizada, cometeu muitos dos crimes na mesma sala em que estavam os pais, que não se aperceberam ou que não se quiseram perceber. Isso para mim é escandaloso e é arrepiante perceber que ele conseguiu fazer aquilo por vezes à frente dos pais e pronto. Basicamente o que ele fez, ele tinha comportamentos sexualmente não apropriados para com as raparigas, fazia-o também nas escolas e nos ginásios onde elas estavam, mas também em casa, levava-as para casa e fazia lá esse tipo de comportamentos. As raparigas achavam que era tudo muito normal porque era o médico da ginástica e portanto achavam que ele estava a fazer um bem. E portanto nunca denunciaram. A primeira rapariga que denunciou não foi levada a sério e foi tipo, cala-te, ela ficou muito parva e depois o que é mais interessante é que ela ficou parva com a reação da professora, mas depois como que desculpou o médico, porque não sei o que é que se passa na mente de uma pessoa quando é submetida a este tipo de comportamentos, que são comportamentos muito graves, mas o que é que se passa na cabeça de uma pessoa para os aceitar desta forma é muito, muito interessante e muito complicado de digerir por estas raparigas, mas também pela sociedade em si. Os pais que acabaram por ficar mal vistos, porque muitos deles presenciaram as coisas, isso é que para mim foi assim mais chocante. O que é que ele conseguia fazer para que os pais não percebessem que aquilo estava a acontecer. Depois, o caso todo começa-se a desvendar quando uma rapariga que era filha de uns amigos desse médico, quando fica grande, porque já era abusada desde pequena, decide então denunciar, fazer uma denúncia para um jornal e as coisas começam-se a descobrir. Mas é muito, muito complicado. Provavelmente este tipo de coisas acontece mais frequentemente do que as pessoas acham e, portanto, devemos ficar alerta para este tipo de comportamentos que não são normais e que devem ser denunciados de imediato. E, portanto, acho que vale a pena ver. E acho que este documentário, feito por outra equipa, teria ficado muito mais explorado e não sei, acho que ficou aqui muita coisa por abordar e, portanto, gostei, mas estava à espera de um bocadinho mais do documentário em si, porque da história em si é muito, muito heartbroken quando estas coisas acontecem.